paz do Senhor, igreja. Amém. Nós estamos honrados em participar de mais um culto na presença de Deus, porque nós estamos na presença daquele que é santo, da autoridade maior, aquele que é onipotente, aquele que sabe todas as coisas. Amém. E nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é na presença do Senhor, que é na casa de Deus. O Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem falado aos nossos corações, e como foi falado aqui, por algum tempo talvez a nossa mente ficou que o culto de Santa Ceia é um culto de tristeza, um culto de silêncio, um culto de reflexão. Mas é um culto de alegria, de agradecimento, é um culto de glória a Deus, de aleluia, é um culto de cura, é um culto de batismo com o Espírito Santo, é um culto de milagres, porque o Senhor está no nosso meio. Porque afinal de contas, aquele que morreu por nós, Ele ressuscitou. Amém? E Ele conquistou por nós muitas coisas na cruz do Calvário. Inclusive o direito de nós estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, podendo louvar ao Senhor, podendo dizer canções de amor a Ele, podendo buscar a sua face, podendo falar com Ele. Amém? Nós estamos falando sobre os frutos. Decretamos que esse ano seria o ano do fruto excelente. E esse mês em especial, nós estamos falando sobre o fruto do amor. Então esse mês ele está romântico, amém? Está um mês romântico, está um mês apaixonado. Você já parou para pensar que o Senhor ele não quer somente que a gente aprenda sobre amor, mas Ele quer que a gente pratique o amor? Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Não, o Senhor está falando sobre amor, eu estou aprendendo sobre amor, mas e a prática? Será que eu estou praticando realmente o amor? E nós vamos continuar falando sobre o amor também aqui nessa noite. E é muito importante, quando nós não somos meros ouvintes, mas nós somos praticantes da palavra de Deus. Não somente dentro da igreja, mas por onde a gente passa, por onde a gente anda, nos lugares que nós frequentamos, onde nós habitamos, com a nossa família, em todo lugar, nós temos que praticar tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. Então o Senhor tem nos ensinado sobre o amor, e ele deve ser praticado com relação a Deus, Nós devemos rever os nossos conceitos, devemos rever no nosso coração como que está o nosso primeiro amor. Será que ele está bem? Será que o nosso amor por Deus ele tem sido alimentado? Será que eu preciso voltar à essência do primeiro amor? O que eu preciso fazer para alimentar o meu amor por Deus, a minha paixão pelo Senhor? E como que está o nosso amor com relação ao nosso próximo, com relação à nossa família? Como que está o nosso amor com relação aos nossos filhos, com relação às outras pessoas? Nós temos aprendido, então nós temos que praticar o amor. Você tem amado sua esposa, você tem amado seu esposo, filhos, vocês têm amado seus pais. Irmão, você tem amado o teu próximo? O que te impede de amar ele? Qual é o obstáculo? Qual é a barreira? Será que você pode nessa noite refletir sobre isso e falar, Senhor, tem algo que me impede, e isso não pode acontecer, porque o Senhor disse que eu devo amar. Então eu quero que nessa noite essa barreira ela caia por terra. Eu quero que nessa noite o Senhor trabalhe no meu coração nisso, Senhor, porque eu preciso. A gente aprende que para o Senhor ouvir as nossas orações, nós temos que orar ao Senhor, mas refletindo naquilo que nós estamos orando. Então, a partir do momento que eu oro, refletindo naquilo que eu realmente necessito, pensando naquilo que eu realmente preciso de Deus, Deus ele ouve a minha oração, porque está sendo uma oração sincera. Não está sendo uma oração de vã repetição. Eu estou orando porque eu tenho que orar. Então está sendo uma oração que está sendo refletida. E o Senhor ouve aquele coração que é sincero, que se prostra diante da presença dEle com sinceridade. Amém? Então vamos demonstrar o nosso amor a Deus, ao nosso próximo, a nossa família. Talvez você tenha a oportunidade de levar sua esposa para um jantar. Mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Lava a roupa, limpa a casa. Faz alguma coisa que agrade, fala, amor, não posso te levar para jantar, mas eu te amo, vou fazer isso aqui para demonstrar o meu amor por você, o quanto eu te amo. Os filhos, eu não tenho dinheiro para levar minha mãe, meu pai para passear, obedece.
Ajuda na casa, manter a casa organizada, né? Esposas, né? Ai, mas o que eu vou fazer para agradar o meu esposo? De repente faz a comida que ele mais gosta, né? Dá um elogio, ou faz como a missionária Orlando falou, fecha a boca, para de murmurar, né? E Deus vai abençoar grandemente. Que o Senhor possa te revelar nessa noite qual é a atitude de amor que você tem que ter em relação ao teu próximo. Amém? Para que Deus possa abençoar a tua vida e também com relação a Deus. Senhor, eu quero te honrar, Senhor, eu quero te amar. O que eu posso estar fazendo, Senhor, nessa noite? Senhor, eu posso fazer isso. Eu posso ler mais a Bíblia, eu posso tirar mais tempo com o Senhor, eu posso me dedicar mais lendo o livro, eu posso me dedicar mais no reino de Deus evangelizando, fazendo visitas. Eu posso me dedicar mais a Ti, Senhor, para demonstrar o meu amor a Ti. Né? Tem uma frase que diz assim, que do tamanho do nosso amor será o tamanho da nossa entrega. Né? Então o amor, ele é renúncia. Às vezes a gente vai ter que renunciar a alguma coisa para poder agradar o nosso próximo. Né? E vice-versa. Amém? Então que nós possamos aprender sobre o amor, mas não somente aprender sobre o amor, mas pôr em prática. Amém? Faça essa experiência, faça essa semana ainda essa experiência, você com a sua família, você com relação a Deus, e veja como vai ser diferente. Até o olhar assim da esposa, do esposo vai brilhar, dos filhos vai ficar diferente. Às vezes não é um presente que o teu filho quer. Às vezes o amor que você tem que demonstrar para ele é você sentar do lado dele, conversar e fazer um cafuné. Sabe aquele que faz sempre que você não faz? Dizer, filho, eu te amo, você é importante para mim. Sabe? Às vezes são coisas tão pequenininhas, mas a gente coloca o dinheiro em tudo, né? Para eu demonstrar o meu amor para alguém, eu tenho que dar um presente para ele. Eu tenho que fazer uma coisa extraordinária. Algo assim que vai ficar marcado na vida dele. Às vezes são coisas tão pequenas que marcam a nossa vida. Né? São coisas tão pequenas que marcam relacionamentos, que marcam famílias, que marcam histórias. Amém? Então vamos praticar o amor, vamos viver o amor. Porque é para isso que o Senhor preparou esse mês de nós nos apaixonarmos. Né? Esse mês o Senhor está nos levando para nós nos apaixonarmos mais por Ele, nos apaixonarmos mais por pessoas, por almas, amém? Uns pelos outros, amém? Aleluia. E o amor, ele é tão importante para Deus, queridos, mas tão importante para Deus, que ele foi reduzido, os mandamentos, eles foram reduzidos em 2. E sabe do que se trata os 2 mandamentos? Sobre o quê? Sobre o que nós estamos falando esse mês? Fala sobre o amor, né? Os 10 mandamentos foram reduzidos em 2 por Jesus, porque Jesus falou assim: se vocês cumprirem, né, fizerem essas 2 coisas, cumprirem esses 2 mandamentos, vocês vão cumprir os demais, né? E o que Jesus diz? Quais são os 2? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para Deus, é tão importante o amor, que os 10 mandamentos se resumem em amor e amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Muitas das vezes não é fácil, mas nós temos que aprender a colocar em prática isso nas nossas vidas, queridos. E o Espírito Santo está aí para isso, né? Se nós não estamos aprendendo, se nós não estamos fazendo, nós não estamos conseguindo fazer, é porque nós estamos deixando o Espírito Santo de lado, né? Porque a palavra do Senhor não diz que Ele seria o nosso auxiliador, que Ele nos ajudaria nas nossas fraquezas. Qual é a tua fraqueza? A minha fraqueza é amar. A minha fraqueza é amar aquele que me ofendeu. A minha fraqueza é amar aquele que sabe, me magoou. Sabe? A minha fraqueza é perdoar. O Espírito Santo me ajuda. Então busca o Espírito Santo. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o nosso auxiliador. Ele está aqui para isso, né? Então nessa noite nós vamos aprender sobre isso, sobre buscar isso e viver isso. Amém? E o que é na verdade o amor? Você sabe me dizer o que é na verdade o amor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 a seguir, nós vamos ler, aliás. 1 Coríntios, o capítulo 13. Nós vamos ler bastante versículos da Bíblia, amém? Pretendo não ser muito extenso, porque nós temos que fazer a parte da Santa Ceia ainda. Mas nós estamos na dispensação do Espírito, amém? Essa palavra, inclusive, foi falada no vídeo que nós tivemos no culto passado, que diz assim: o apóstolo Paulo, ele definiu o amor de uma forma muito completa.
E ele disse da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, que é a mesma coisa que o amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Essa é a definição de amor segundo o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. Você concorda com isso? Nós concordamos, né? O amor é tudo isso. Mas será que nós estamos vivendo esse amor nos nossos dias? Vocês lembram quando entrou a pandemia? Que o pessoal começou a correr para comprar os itens, né, de prioridade como necessidade, né, porque começou a acabar as coisas nas prateleiras, nos mercados, né, porque o pessoal começou a comprar demais e parece que as pessoas se tornaram egoístas e amantes de si próprias. Tipo, eu vou comprar porque eu preciso, se eu tiver, eu tenho, se o outro não tiver, o problema é dele, eu consegui comprar. Se ele não tiver, o azar é dele, mas a minha família não vai perecer. Então nós vemos a falta de amor, o egoísmo, muitas das vezes um amor egoísta, né? Um amor a si próprio, entrando no coração das pessoas e esquecendo que por mais que, como diz ali, se a gente faça o bem, que a gente ajude ao próximo, ou que a gente pense no próximo, se a gente não tiver o amor, o verdadeiro amor, de nada adianta, sabe? Eu posso pensar que eu estou fazendo bem para mim, para minha família, mas e o próximo? Como que está o amor ao próximo? É muito fácil, como a pastora Orlando falou, eu amar a mim mesmo. É muito fácil eu amar a quem me ama. Mas e cumprir o amor com relação a Deus, com relação às pessoas? Será que é fácil? Não é fácil, não é nada fácil. Mas, segundo o apóstolo Paulo, essa é a definição de amor e é isso que nós devemos ter como base na nossa vida. E é esse amor que nós devemos demonstrar nos nossos dias, por onde nós andarmos, em todos os caminhos. Independente se você está no Brasil, se você está na China, se você está na Índia, na África do Sul, essa é a definição de amor. O amor que Deus quer de nós, ele é um só. É esse amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13. E é esse amor que nós temos que viver. É esse amor que nós temos que buscar. E como que nós vamos doar se nós não temos? Né? Então nós temos que buscar direto da fonte. Eu acredito que o apóstolo Paulo, assim como todas as cartas que ele escreveu, como todas as mensagens que ele escreveu e deixou para nós, ele falou com propriedade sobre aquilo que ele realmente vivia. Então, nós temos que ter propriedade e autoridade para falar sobre o amor. E nós temos que aprender na prática, viver na prática sobre isso, para que nós possamos levar o reino de Deus mais adiante ainda. Porque às vezes é isso que as pessoas querem ver em nós, né? Não é só obra, só falar, né? Mas são as obras. Não é só a fé, mas também são as obras. Amém? E o que a Bíblia nos ensina sobre o amor? Eu creio que você sabe algumas coisas que a Bíblia fala sobre o amor. Talvez nós não sabemos tudo, muitas coisas vão nos ser reveladas. Mas o que a Bíblia nos fala sobre o amor? A Bíblia fala que eu sou amado por Deus. Você crê nisso?
Você crê que você é amado por Deus? Mas você crê de todo o teu coração que você é amado por Deus? Amém? Mesmo quando você está descabelado, você acorda lá todo desarrumado, está todo sujo, né? Acorda de qualquer jeito, suado. Quando você olha no espelho de manhã, você acredita que Deus te ama? Amém? Deus, Ele nos ama da forma que nós somos. Amém? E nós temos que reconhecer isso na nossa vida. Em Romanos capítulo 5, o versículo 8, a palavra de Deus diz assim. Romanos capítulo 5, 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Ele não nos amou depois que a gente estava bonitinho, que a gente estava com a vida consertada, que isso a gente nunca vai estar, né? Vamos falar a verdade, a gente nunca vai estar com a vida consertada. Sempre vai ter alguma coisinha para a gente colocar diante de Deus e falar: Senhor, nisso aqui eu estou falhando. Nisso aqui eu estou pecando, Senhor. Isso aqui eu não consigo vencer, como diz o apóstolo Paulo. Eu até tento, mas quando eu vejo eu já fiz, né? Não, nisso aqui, Senhor, eu não consigo. Mas Ele nos amou, né, da forma que nós somos, pecadores. Ele nos amou primeiro. E ainda mais do que isso, ainda mais do que amar, Ele provou o nosso amor. E como que Ele provou o amor? Dando o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele suportou de ver a dor de um filho morrendo para ver a salvação de outros. Amém? Então o Senhor, Ele prova o seu amor porque Ele nos ama. Então que nessa noite você possa entender que você é amado. E que você possa reconhecer e afirmar todos os dias isso na sua vida. Assim como o apóstolo João dizia: eu, o discípulo amado do Senhor. Não era ninguém que falava para ele: ah, você é o queridinho de Jesus. Não, eu sou o amado do Senhor, sou mesmo. Se alguém vier falar para mim que Deus não me ama, estou nem aí. Eu sei no meu coração, eu sei dentro de mim que o Senhor me ama. Ah, mas você pecou, você fez isso, você fez aquilo, você falou mal do outro. Sabe, lá no serviço, você estava na rodinha de fofoca, você estava falando mal do irmão. Não, mas eu vou pedir perdão e Deus me ama. Né? Eu errei, mas Deus me ama. Isso não pode determinar o meu fim. Isso não pode determinar o fim da minha caminhada com Deus. O Senhor me ama. Afirme isso na tua vida e declare isso na tua vida todos os dias. Amém? Eu também devo saber que assim como Deus me ama, eu também devo amar. O segundo mandamento diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então é muito importante eu reconhecer que eu sou amado e me amar para que eu também possa retribuir o meu amor àquele que está ao meu lado. Então ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu e você não nos amamos, nós temos que buscar isso em Deus. Nós temos que buscar consertar isso. Amém? Nós temos que buscar enxergar a beleza em nós. Nós temos que buscar isso de Deus. Você pode dizer um amém? Aleluia. A Bíblia também nos ensina que o amor, ele é encorajador. O amor, ele encoraja. E que amor é esse que encoraja? O amor de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você acredita nesse amor? Você confia nesse amor? Então você não precisa ter medo de fracassar, como diz aquela canção da Ludmilla Ferber, né? Você não precisa ter medo de fracassar, você não precisa ter medo de não vencer, de lutar. Você não precisa ter medo, porque você sabe no amor que você tem depositado a tua confiança. E quando você deposita a tua confiança nesse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E você, pela fé, pela confiança em Deus, você alcança os teus sonhos, você alcança os teus objetivos, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mas a Bíblia também fala que o amor, por mais que ele seja tudo isso, que ele seja forte, ele também pode se esfriar. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Deus nos diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então tome muito cuidado, porque o amor, por mais que ele seja forte, que ele seja uma aliança poderosa, ele também pode se esfriar. Quando nós damos lado para muitas coisas na nossa vida. Aqui fala sobre a iniquidade. E o que é a iniquidade? É o desrespeito, a negação das leis, dos mandamentos sagrados de Deus. Quando eu começo a deixar as coisas de Deus de lado, quando eu começo mais a andar por vista e não por fé, quando eu começo a me esquecer de Deus, porque Deus ele nunca se esquece da gente. Às vezes a gente fala assim, ai, Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece de um filho seu. Nós que nos esquecemos dele. Quando a gente começa a se esquecer de Deus e deixar Deus de lado, o amor ele realmente vai se esfriando. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar à essência do primeiro amor. Essa semana eu estava escutando a pastora Eleisa falando com alguém, acho que estava falando sobre assunto de academia, né? Que ninguém vai para a academia porque gosta, né? Começa por uma necessidade e tem que ter uma disciplina. Né? Então você começa a ter uma disciplina, de repente você cria um hábito que quando você não vai, o teu corpo ele sente falta. E você precisa ir para matar aquela necessidade do teu corpo de ir para a academia, de fazer exercício. E a mesma coisa é com Deus, com relação ao amor, com relação às coisas de Deus. Né? Ai, eu gosto tanto de orar. Começa com a disciplina. Né? Ai, eu não gosto de orar. Gente, eu te entendo, né? Não é fácil, né? É complicado, vamos ser bem sinceros, que oração não é todo mundo que gosta, não é verdade? Vamos ser bem sinceros, nós estamos num culto, eu estou aqui no púlpito, eu não posso falar mentira. Nem todo mundo gosta de oração. Mas o que a gente faz? Começa como, pastora Elisa? Com disciplina. Não, eu vou orar. Começa com 5. Igual a pastora Helena Tanuri, ela falou assim, eu não gostava de orar nem um pouquinho. Aí ela se trancava no quarto, começou e foi fazer o seu primeiro período de oração. E ela começou a fazer o seu primeiro período de oração e ficou lá e tal. E ela falou assim, eu acho que eu já orei o suficiente. Quando ela foi ver no relógio, tinha orado 5 minutos, mas para ela tinha sido uma eternidade. Porque ela detestava oração, ela não gostava de orar. Ela não entendia ainda como que era esse relacionamento com Deus. Mas ela persistiu, ela falou assim, não, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que orar. Aí ela foi no segundo dia, foi 10 minutos. No terceiro dia foi 15 minutos. Aí foi 20 minutos. Quando ela via, a empregada estava batendo na porta assim, Helena, tá tudo bem? E ela saía na porta, tá tudo bem, por quê? O que está acontecendo? Estou orando. Já faz 4 horas que você está aí dentro e não sai daí. Então é uma disciplina, sabe? E o relacionamento com Deus ele vai ficando tão apaixonante, tão gostoso, que quando você percebe, né, 4 horas parece 5 minutos, e você quer mais e mais de Deus. Então que nós possamos cuidar com relação a isso, para que o nosso amor ele não venha se esfriar, né? Que nada venha tirar esse verdadeiro amor do nosso coração. Aleluia. A Bíblia também nos fala como nós devemos amar a Deus. Você pode ler comigo em Mateus, capítulo 22, e versículo 37? Mateus, capítulo 22, versículo 37, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Então, como que você deve amar ao Senhor? Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, ou seja, por completo. Senhor, eu não te amo apenas pela metade, mas eu te amo por inteiro, Senhor. E eu quero demonstrar por inteiro o meu amor. E eu quero te adorar, Senhor, com verdade, com intensidade. Amém? Então a Bíblia nos ensina que o amor a Deus deve ser dessa forma, com entendimento. Sabe, muitas pessoas estão na igreja e dizem que amam a Deus, mas não sabem o que realmente é amar a Deus. Não amam a Deus com entendimento. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, não importa o quanto de igreja você tem, importa sim o quanto de Deus tem em você. Que às vezes você pode ter 30 anos de igreja, mas você não tem nada de Deus dentro de você, você não ama a Deus.
da forma que ele deve amar. Mas tem pessoas que entraram na igreja ontem, mas estão apaixonadas por Jesus. E estão tão completas de Deus, mais cheias de Deus que aquele que está há 30 anos dentro da igreja, achando que é apaixonado pelo Senhor e vivendo uma paixão falsa. Então que nós possamos entender que o amor a Deus tem que ser completo, com entendimento, com alma, mente e coração. Aleluia. A Bíblia também nos fala que o amor, ele não pode ser apenas por merecimento. Que eu não devo amar só apenas aqueles que merecem. Em Lucas capítulo 6, o versículo 27, o Senhor nos fala um pouquinho sobre isso também, nos ensina sobre isso. Mas digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoem e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que o amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam o que tem má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos. Façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Faça isso porque Ele é bom, também para os ingratos e para os maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Amém? O amor não é apenas por merecimento. Agora eu te pergunto, será que nós temos amado? Diante de tudo isso que eu li aqui, aí Deus pergunta, o que vocês estão fazendo demais? Que você possa perguntar para você mesmo, que nós possamos individualmente fazer essa pergunta. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Aleluia. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Amem. Não é fácil, mas também não é difícil. Porque senão Ele não teria deixado para a gente fazer, queridos. Não é impossível. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá graça. E se nós queremos viver uma eternidade com Cristo, nós vamos ter que renunciar a nós mesmos. Nós vamos ter que renunciar às nossas vontades. Nós vamos ter que renunciar o nosso eu. Para viver uma vida eterna com o Senhor. A missionária Orlando estava falando assim, quem vai viajar não leva roupa velha, não leva calçado velho. Ele prepara a sua mala e leva o que tem de melhor. Como que está a sua bagagem? As tuas vestes, como estão limpas? Você está preparado para a viagem que logo vai acontecer para a igreja? Aleluia, a passagem já está comprada. O lugar já está preparado. Você já tem morada. Aleluia. Nós já temos morada, mas como está a nossa vida? Nós estamos preparados para essa viagem. E mais uma coisa, essa viagem vai ser de surpresa. Eis que vem o noivo. E daí, cadê a noiva? Onde que está a noiva?
E como é que está a noiva? Como que está a bagagem da noiva? Aleluia. Ei, cantoranabachori, anda lá. Ei, manai, assuri, anda lá, bachori, anda lá. Não quero que se preparem para a terra, mas se preparem para aquilo que é eterno. Ramachori, anda lá, baixai, porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Às vezes a gente está tão preocupado com agora. Mas aquele irmão me magoou, aquele me feriu, aquele me maltratou, aquele me deve. E a gente está amando o que está aqui. Sabe, Deus não está dizendo que a gente não deve se preocupar com as coisas desse mundo, mas elas não devem tomar o lugar daquilo que é eterno. Eu tenho orado a Deus e falado, Senhor, que o meu amor esteja naquilo que é eterno, Senhor. Naquilo que não vai passar, naquilo que dura para sempre. Ontem foi falado aqui sobre essência, sobre nós não perdermos a nossa essência. Sabe, às vezes nós queremos aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Agora eu te faço uma pergunta: quanto tempo é uma vida? Você pode me responder quanto tempo é uma vida? Agora eu quero que você imagine na sua mente o cemitério. Você me diga, quanto tempo é uma vida? Lá tem pessoas de dias, meses e anos, semanas. Pessoas que tiveram um dia de vida, semana de vida, tiveram meses de vida, dias de vida, anos de vida. Agora eu te pergunto, quanto tempo é uma vida? Sabe, não tem problema se você quer curtir a sua vida sem Jesus, você pode curtir a tua vida sem Jesus. E uma eternidade sem Jesus, será que você aguenta? Porque uma vida, como eu disse, ela tem um prazo. Mas uma eternidade, queridos, é para sempre, é infinito. Então vale a pena a gente renunciar muitas coisas para a gente poder ganhar aquilo que é eterno. Para a gente viver para aquilo que é eterno. Aleluia. Para aquele que pensou em nós, que traçou um plano para a nossa vida perfeito. Que mesmo quando o homem pecou, quando o homem virou as costas para ele estava lá dizendo, não, eu te amo. Eu tenho um plano de salvação para a tua vida. Eu não desisto de você. Você é importante para mim. Por você eu vou até o final. Aleluia. Eu te dou oportunidades. Sabe, quem sabe Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou te dando oportunidades. Mas um dia chega a última oportunidade. E você sabe quando vai ser a última oportunidade? Não, não sabe. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então aproveite o dia de hoje. A palavra do Senhor diz, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei, me alegrarei nele. Aleluia. Então viva o dia de hoje. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Aleluia. A palavra também nos ensina que o amor, ele corrige. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Ó, Deus está falando para nós como filhos, que ele corrige os filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ah, mas Deus está me corrigindo, mas Deus está me exortando, Deus está pedindo demais para mim. Agradeça, porque é por amor. Deus não quer que você se perca, mas Deus quer te colocar no eixo, no caminho. Quer que você continue a tua caminhada. Aleluia. Deus está falando nessa noite com correção aos filhos. Então você que é filho nessa noite, você vai entender. Se Deus está te corrigindo, você vai entender porque você é filho. E como diz ali, não desmaieis quando por ele for repreendido. Aleluia. Ai, eu não aguento a correção de Deus.
Irmãos, a correção de Deus às vezes é só um puxão de orelha. Porque se ele fosse pesar a mão, ai, coitado de nós. Sabe? Sabe quando você fica irado com o teu filho, que às vezes você quer pegar e dar uma surra mesmo? Mas você se segura, porque senão o negócio vai ficar feio. Deus é assim. Aleluia. Às vezes ele só dá um puxãozinho de orelha, a gente está lá querendo desmaiar. Ai, mas o que Deus fez comigo? Deus está falando comigo. O amor, ele também não deve ser desperdiçado. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Já estamos encerrando, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Então não desperdice o amor com as coisas desse mundo. Porque aqui tudo passa. As coisas que esse mundo oferece é tudo ilusão. Mas o que Deus nos oferece é aquilo que a traça, a ferrugem, não consome. Aleluia, é eterno. Também nos ensina a palavra de Deus que amar é um dever. Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao 10. Aleluia. Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao 10, diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube e não cobice. Esses e ainda outros mais são reduzidos num mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. Então nós temos uma dívida com o próximo, que é amar. Amém? Que nós possamos amar uns aos outros. Aleluia. E por último, que você possa entender que Deus é amor. E se nós entendemos que Deus é amor, nós precisamos buscar na fonte. Mas sabe o que a palavra diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8? Aleluia. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então, se eu preciso amar, eu tenho que ir direto na fonte. A quem nós precisamos amar? A Deus, a nós mesmos e ao próximo. Amém? Então, que nessa noite, igreja, você possa ficar com essa palavra. Que você possa remoer na palavra de Deus sobre o amor. Tem muita coisa para a gente aprender. Isso aqui é só a ponta do iceberg, como diz, né? Isso aqui é só um pouquinho daquilo que a gente tem que saber sobre o amor. Mas eu creio que Deus vai revelar muito mais ainda para nós durante esse ano, durante esse mês. Porque o Senhor, Ele quer nos ensinar muitas coisas. Mas nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. E receber e também sermos praticantes. Amém? Aleluia. Eu quero orar com você. E logo após nós já estaremos participando do momento da Santa Ceia nessa noite. Você pode se colocar em pé? Sabe aquela oração que a gente não consegue fazer pelo próximo? É essa. Você vai orar por você nessa noite. Eu não sei o que você precisa com relação ao amor, mas aqui foi falado o que nós precisamos amar: a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Eu quero que você analise essas três
questões, essas 3 coisas. Que você possa fazer essa oração nesse momento. Eu não sei se você precisa liberar perdão a alguém. Eu não sei se você precisa pedir perdão para Deus. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu quero que você faça isso nessa oração. Até porque nós vamos participar da Santa Ceia nesse momento, e esse momento é muito importante, né? Encaixou certinho. Então que você possa orar a Deus. E nunca se esqueça, os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. É melhor a gente se humilhar na presença de Deus e ser exaltado por Ele, né, do que acontecer ao contrário. Não tenha vergonha de dizer para Deus aquilo que você precisa nessa noite. Amém?